Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, esse daqui é o meu canal e bem-vindos a mais um vídeo. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer um tour pelas minhas estantes de livro. Então, quem é mais antigo aqui no canal vai se lembrar de que em 2025, eu acho, ou 2024, alguma coisa assim, eu gravei um vídeo com os meus livros, mostrei toda a minha estante, só que de lá pra cá eu já mudei praticamente tudo, comprei muitos outros livros, então eu vou fazer uma tour atualizada pra vocês. Atualmente, então, eu tenho 3 estantes de livro, 2 ficam no meu quarto e a outra, que é a que aparece no vídeo, fica na sala de jantar da minha casa. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês as 2 estantes que ficam no meu quarto. Espero que vocês gostem. Então, essa daqui é uma das estantes. E vindo aqui do lado, a minha outra estante. Quem acompanha, então, os vídeos de shorts aqui no canal, percebe que principalmente essa estante aparece bastante. Essa estante foi meu pai que fez pra mim e eu acho ela uma gracinha. E essa daqui é a estante mais nova que eu comprei, ela não aparece tanto nos vídeos. Então, pra vocês terem uma ideia, nessa estante aqui eu deixo basicamente meus livros de suspense, de mistério, de terror. E nessa estante aqui ficam principalmente os meus mangás, os meus livros de Star Wars e da Dark Side. Bem, eu vou passar rapidamente então por cada um dos meus livros. Aqui nessa primeira prateleira ficam meus livros da Agatha Christie e de Sherlock Holmes, então são os livros de detetive. Aqui ficam vários amigurumis juntos, então esses amigurumis todos foram feitos pela minha mãe e eles ficam bem aqui. Então a gente tem um mussarenho vestido de Sherlock Holmes, o Woodstock, uma ratinha, o Patolino e o Scooby-Doo. Então, eu tirei os amigurumis para facilitar para mostrar para vocês os livros. Então, o primeiro livro, esse daqui, Agatha Christie, Poirot e 4, é um livro da Agatha Christie em italiano. Eu comprei ele em um sebo da minha cidade. Eu estudo italiano já tem algum tempo e eu queria muito um livro para eu poder estudar, né? E aí eu achei esse daqui, que tava super barato no sebo, é um livro, uma edição bem antiguinha, acho que é dos anos 70, 80, alguma coisa assim. E então foi meio que um achado. Dos livros da Agatha Christie, eu tenho Casa do Penhasco, Assassinato na Casa do Pastor, A Mão Misteriosa, Convite para um Homicídio, Os Crimes ABC e Aventura em Bagdá, todas dessa mesma coleção. Desses livros, o único que eu li foi Aventura em Bagdá e Assassinato na Casa do Pastor. Aqui eu tenho mais alguns livros da Agatha Christie, mas que são da coleção da Folha. Então tem Assassinato no Expresso Oriente, Caiu o Pano, Morte no Nilo, Um Corpo na Biblioteca, O Natal de Poirot, Os Relógios e 3 Ratos Cegos. Então, da Agatha Christie tem bastante livro, mas ainda eu não li todos. Estamos na luta para ler todos, né? E aqui no cantinho eu tenho os livros do Sherlock Holmes. Então eu tenho esse box grandão aqui. Então vem todas as histórias do Sherlock. Se eu não estou enganada, são 4 romances e 60 contos ou 50 e tantos contos, alguma coisa assim. São todos nessas capas maravilhosas, todos de capa dura também. E para finalizar minha coleção de Sherlock Holmes, eu tenho esse daqui, que traz alguns dos contos mais famosos do Sherlock, e dentro dele tem algumas ilustrações. Ele é bem bonito. E do Sherlock Holmes, então, eu li todos os livros, mas já tem algum tempinho, então eu tô com muita vontade de relê-los. Vindo aqui para a segunda parte da estante, eu tenho os meus livros de terror clássico e os meus mangás de Zelda. Esses mangás de Zelda não eram pra estar aí, mas não tem outro lugar pra pôr, então ficou aí mesmo. Esses amigurumis quem fez fui eu, então a gente tem um dinossaurinho, unicórnio. A gente tem um budaguinho francês e o médico da peste. Aqui também ficam as minhas flags que eu uso na marcação dos livros. Então, eu também retirei os amigurumis daqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês os livros.
Começando por aqui, eu tenho esse do Lovecraft, são alguns contos dele, incluindo Nas Montanhas da Loucura. E O Mundo Perdido, que é uma história do mesmo escritor de Sherlock Holmes, só que de dinossauros. Esses dois livros eu já li também. Então, aqui eu tenho essas três coleções, essa da caveira, um lobisomem e uma abóbora. São livros de terror clássico, são da editora Nova Fronteira e o nome acho que é coleção... Aqui, ó. Coleção Mistério e Suspense. Então, temos Drácula, parte 1 e parte 2, Drácula. A gente tem Frankenstein, Médico e o Monstro, Nas Montanhas da Loucura, A Volta do Parafuso, que inclusive esse livro, ele inspira a série, acho que é Maldição da Mansão Blair, alguma coisa assim, mas é lá da Netflix. O Homem Invisível, O Hóspede de Drácula, Coração das Trevas, Os Sete Dedos da Morte, Sussurro nas Trevas, Fantasma da Ópera, Os Três Instrumentos da Morte, O Cão dos Baskerville, que esse daqui eu li, mas não foi nessa edição, A Letra Escarlate, Os Casos de Auguste Dupin, Retrato de Dorian Gray, que eu também li, mas não foi nessa edição, do Arsène Lupin. Então, eu tenho esse box aqui, ele se chama Terríveis Mestres, vem com histórias do Edgar Allan Poe, do Lovecraft e do Doyle. Desses livros, eu só li o do Conan Doyle. Então, vem os 3 livros. E vindo aqui no cantinho, né, eu tenho os meus mangás de Zelda. Então, esse daqui que é o Ocarina of Time. Majora's Mask e A Link to the Past. The Minish Cap Phantom Hourglass e o Four Swords. Então, são todos da Panini. Então, agora vindo aqui para a prateleira de baixo, a gente tem esses 2 amigurumis. Eu fiz esse crocodilo e minha mãe fez esse ursinho vestido de Harry Potter. Também tem aqui esse marca-páginas que eu fiz. E aqui fica então meus livros do Rafael Montes e da C.J. Tudor. Então, do Rafael Montes eu tenho o Jantar Secreto. Suicidas. Uma Família Feliz. E Vilarejo. Da C.J. Tudor eu tenho As Outras Pessoas. Garotas em Chamas. O que Aconteceu com Annie. E O Homem de Giz. Dessa prateleira eu li todos os livros. Os da Tudor eu li faz muito tempo. Acho que o mais recente foi O Homem de Giz, que eu tive uma releitura há uns 2 anos atrás. E do Rafael Montes, o último que eu li foi Uma Família Feliz, também ano passado. Vindo aqui para a prateleira de baixo, a gente tem então os livros do Joy Hill e do Stephen King. Para quem não sabe, Joy Hill é o filho do King, então eu mantenho os livros deles aqui. E tem esses 2 também, Darkside. Eles também não deveriam estar aqui, mas eles estão porque não tenho mais lugar para pôr eles no meu cantinho de livros da Darkside, então eles ficarão aqui. Esse amigurumi é um estegossauro que eu fiz e aquele é um sapinho mágico que minha mãe fez. Então, começando pelos livros do Joy Hill, eu tenho essas 2 edições de A Estrada da Noite. Essa daqui de capa dura, da Arqueiro. Essa daqui, da Sextante. Essa daqui foi a primeira vez que eu tive contato com Joy Hill. Eu comprei ela num sebo também. Aí nós temos esse, que é Carrossel Sombrio. Nosferatu, que é um dos meus livros favoritos.
É muito bom. Telefone Preto, que eu comecei a ler ano passado, mas eu ainda não terminei, porque ele é um livro de contos, assim como Carrossel Sombrio. Nosferatu e Estrada da Noite são romances. Tempo Estranho eu também li, também são alguns contos. E esses daqui são os livros do Rio que eu tenho, e esses daqui são os do King. Então eu tenho Carrie, que eu li ano passado, O Iluminado, Cemitério, e Novembro de 63. E aí, esses dois que eu tenho da Dark Side são Confissões do Crematório, que eu também li ano passado, e O Circo Mecânico Tresaldi, que eu li alguns anos atrás. Nessa prateleira de baixo, então, eu tenho aqueles livros que são ou volume único ou não fazem meio que parte das outras coleções, né? Então, não são de detetive, não são de terror clássico, não são dos autores daqui de cima, então eles ficam aqui. Esse amigurumi de Tucano quem fez fui eu, e esse de gatinho também quem fez fui eu. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui é O Alienista. Tem série da Netflix, eu adoro série, mas eu já peguei esse livro, acho que umas 2 ou 3 vezes, e a leitura não fluiu. Mas eu quero um dia pegar ele e terminar de ler. Tem A Paciente Silenciosa, que foi meio que febre do TikTok, e eu li, e eu gostei. Li ele ano passado. Tem esse do Edgar Allan Poe. Tem o Clube da Meia-Noite, que também tem série na Netflix. A série eu gosto bastante, mas eu já peguei também esse livro umas 2 vezes pra ler e eu não consegui engatar a leitura. Tem A Garota do Lago, que eu li alguns anos atrás, mas eu não gostei tanto. A Colina Escarlate, que tem o filme, mas esse eu ainda não li. Aí, Um de Nós Está Mentindo e Um de Nós é o Próximo. Um de Nós Está Mentindo eu li e eu gostei, mas Um de Nós é o Próximo eu não gostei tanto. Temos Melodia Mortal e Verity. Aqui tem uma coleçãozinha de livrinhos de terror que são bem curtinhos, que são da Hora do Espanto. Então, tem O Coveiro, Cadeira de Balanço, Bilhete do Além, Garoto Pobre, O Carrasco, Doutor Morte, Escritor Fantasma, O Espantalho, Fantasma do Porão, O Piano, Segredo dos Vizinhos, e Espelho Meu. E aqui do lado eu tenho esse box, então, de Hannibal. Então, são 3 livros. Eu vou tirar eles e mostrar pra vocês. Então, o primeiro livro é Dragão Vermelho. O segundo é Hannibal. E o terceiro é Silêncio dos Inocentes. E aqui na última prateleira, mas não menos importante, aí foge um pouco dos livros de suspense e de terror, porque eu tenho essa coleção de Assassin's Creed. Eu também tenho esse gatinho, que foi eu que fiz. Então, esse primeiro livro é do filme de Assassin's Creed. Esse daqui é o Last Descendants. E aí começam os livros dos jogos, de fato. Temos o Unity, Renegados, o Revelações, Cruzada Secreta, Irmandade e Renascença. Ainda faltam alguns livros de Assassin's Creed, mas eu não achei eles ainda. Todos esses daqui eu consegui encontrar em sebos. Então eu achei eles bem dificilzinhos de achar. Então, essa estante daqui já foi. Então, essa daqui é a minha segunda estante.